Para analisar o movimento harmônico simples, vamos começar estudando um sistema modelo do tipo massa-mola. Seja um sistema massa-mola composto por uma mola de constante elástica K presa em uma de suas extremidades a uma parede fixa e em uma outra extremidade presa a um objeto de massa M. Vamos agora imaginar que este objeto é deslocado até uma posição X fora de sua posição de equilíbrio. Neste caso, a mola irá exercer uma força contrária a este movimento, de forma ou puxar este objeto a voltar à sua posição inicial. Essa força, que iremos chamar de Fx, ou a força restauradora, será dada pela lei de Hooke, que diz que a força será igual a menos a constante elástica da mola vezes a diferença de deslocamento, ou seja, x menos x0. Se considerarmos inicialmente que esse x0 é igual a zero, temos então que a força será igual a menos kx. Note então que a partir da lei de Hooke, temos que a força é proporcional ao deslocamento, ou seja, a condição necessária para termos um movimento harmônico simples. Assim, na presença dessa força, esse objeto irá se deslocar da posição X, irá passar então pela posição de equilíbrio, e então irá deslocar até a posição oposta menos X. Irá continuar a realizar esse movimento de forma indefinida. Analisando melhor esse movimento a partir da segunda lei de Newton, temos que a força resultante que atua no sistema será igual ao produto da massa vezes sua aceleração resultante. Logo, massa vezes aceleração resultante é igual a massa vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo, e como estamos trabalhando com a lei de Hooke, temos que a massa vezes a aceleração será também igual a menos kx. Rearranjando esta equação, temos então que a derivada segunda da posição em relação ao tempo mais a constante elástica dividido pela massa vezes a posição será igual a zero. Temos então uma equação diferencial que irá representar a equação de movimento para um sistema massa-mola descrevendo um movimento harmônico simples. Vale notar que aqui, apesar de estarmos trabalhando com o sistema massa-mola, esta equação ela tem uma forma que pode ser generalizada para qualquer sistema, uma vez que esteja realizando um movimento harmônico simples. Voltando para o caso do sistema massa-mola, podemos definir em um sistema oscilatório, primeiramente, período, que é o tempo gasto para o sistema efetuar uma única oscilação completa, dado em segundos, e também frequência, que é o número de oscilações que o sistema consegue realizar em um único segundo. Ele é dado em Hertz, que é igual a 1 sobre segundo. Podemos ainda relacionar período e frequência, onde o período será igual ao inverso da frequência. Procurando agora pela solução da equação diferencial de movimento relativa ao MHS, primeiramente precisamos perceber que a derivada segunda desta variável x deve ser igual à própria variável vezes um valor negativo. Desta forma, se pensarmos numa solução do tipo x de t é igual a uma constante a vezes o cosseno de ômega-t mais delta, onde ômega-t mais delta iremos chamar de fase, e a amplitude, que irá representar o deslocamento máximo em relação ao ponto de equilíbrio, ômega irá representar o que chamaremos de frequência angular, e delta, uma constante de fase, esta função, então, será uma solução da equação de movimento. Se realizarmos a derivada primeira desta função e a derivada segunda desta função e substituirmos esta solução na equação diferencial, iremos perceber que a frequência angular definida será igual à raiz quadrada da constante elástica dividido pela massa. Podemos ainda analisar a frequência angular e relacioná-la com o período.
que a frequência angular será igual a 2π sobre o período. Como definido anteriormente, como ainda o período é o inverso da frequência, podemos escrever que a frequência angular, ômega, será igual a 2π vezes a frequência f, ou frequência linear. Vamos plotar agora esta função x de t é igual a cosseno de ômega t mais delta. Se supusermos inicialmente que t é igual a zero e o delta também é igual a zero, iremos perceber que, neste primeiro instante de tempo, cosseno de zero é igual a 1, logo x de t terá o seu valor máximo, que representa a amplitude do movimento. A partir de então, à medida que o tempo evolui, esta função irá oscilar até atingir a sua amplitude negativa, menos a, e então voltar à sua amplitude inicial, e assim por diante. Como definido, então aqui temos o período. Agora, caso a fase seja diferente de zero, temos simplesmente que esta função, ao invés de começar na sua amplitude máxima, irá começar com valor de x diferente de a. Neste caso, essa função será simplesmente deslocada em relação ao eixo do tempo. E esse deslocamento será exatamente igual ao valor da constante de fase. Por fim, a partir da definição da função x de t, podemos calcular a velocidade de oscilação do sistema e também a aceleração